Mitsubukai! Fala aí, galera do canal Mitsubukai. Eu sou o Glauco Marques. Glauco Marques. Francisco Júnior. Francisco Júnior. E Adrian Tatini. Adrian Tatini. Caramba, Francisco dormindo. Hoje a gente vai... Tá mamado ali, abraçado no Barba Branca. Hoje a gente vai assumir uma identidade que a gente sempre quis, na verdade. O nome do canal é Mitsubukai por conta disso, pelo nosso amor e carinho. A grande obra de Eiichiro Oda, que é... Qual é, Adrian? Amém, Eiichiro Oda. One Piece! A gente está separando algumas coisinhas para poder debater com vocês. Eu espero bastante a participação de todos. A ideia do canal, na realidade, está parecendo um início para a gente, pelo seguinte: surgiu lá em 2018, quando um sujeito que está aqui à minha esquerda, chamado Francisco Júnior, estava pirando o cabeção no One Piece, estava tentando me converter a essa religião. E a ideia era montar um canal que a gente falasse de tudo que a gente gosta e tudo mais. Bom, enfim, quer fazer algum comentário, Francisco? Então, o que eu ia falar era só acrescentar, né? Que foi uma época que a gente estava lá no Japão, né? E tudo pra mim era One Piece, que eu tinha que comprar coisa de One Piece, eu queria ir na loja do One Piece, eu queria ir na Mugiwara Store, tudo pra mim era One Piece. E eu tava muito viciado nessa época. E aquele processo, né? Quem assiste One Piece quer converter o próximo, né? Então, e aí eu tentei fazer o Glauco ficar cracudo. Já são bigode. 600 episódios aí, já falta um pouquinho para eu chegar lá. Foi rápido até, né? Quem consumir 600 consome 330 rápido. Você assistiu quem? Em alguns meses, menos de 6 meses. Ah, Foi bem, parabéns. com as minhas preguiças foi uma gestação de burra. Eu só queria mandar você catar coquinho rapidinho, porque eu também falava de One Piece pra você antes do Francisco. É só um adendo, tá bom? Então a gente preparou, e compartilhem o vídeo com a galera aí, porque principalmente que gosta do assunto de One Piece, porque a gente preparou assuntos pra gente diluir conforme os vídeos vão acontecendo. E hoje a gente vai tentar cumprir uma promessa entre nós mesmos de citar os principais vilões de One Piece, porque One Piece foi relançado no mundo todo, quase que no mundo todo, e a gente vai falar dos vilões até a fase de Alabasta, quebrando por partes. Hoje a gente vai falar de quem, Francisco? Alvida, Bug e o Clarador. São os 3 primeiros, né, Adrian? Bom início, belos 3 vilões. O One Piece mostrando a que veio. A princípio, eu confesso, vou puxar... Tudo bem se eu puxar o Adrian aqui nessa, né, Francisco? Por favor. A princípio, vou contar minha primeira experiência. Eu achei meio palhaço a situação da vilã ser a Alvida no primeiro, porque me pareceu uma coisa bem bonachão, principalmente da parte do Luffy. Me interessou a parte dos golpes e já mostrou que ele é um personagem inocente, fala o que pensa mesmo, mas de uma forma sem maldade. Conta um pouquinho da Alvida aí, depois a gente interage a respeito dessa inocência do Luffy com relação ao primeiro episódio, né, Adrian? Sim, primeiro episódiozinho, Álvida, também conhecida como Álvida Clava de Ferro. A primeira adversária de todas do Luffy. Eu particularmente gosto, porque já mostra que veio, já dá a cara do que é o One Piece, cara. No primeiro episódio o Luffy tá lá, sentando a porrada naquela mina gigante, esquisita, mete uma bazuca no meio da barriga dela, ela sai voando, eu falei, beleza. A treta é braba. Ela tem um poder que ela adquire depois do encontro dela com o Luffy, ela come a Sub no Mi, ou Sube. É com um BE, né? Que segundo a minha pesquisa, torna ela muito escorregadia. Legal. Eu só não entendi a parte dela ter ficado bonita, gostosa, maravilhosa, tesão de pessoa, por causa da fruta que deixa ela escorregadia. Mas tá tudo bem, é One Piece, pra mim tá valendo. Algumas traduções diz que ela se tornou lisa, né? E essa figura lisa se transforma numa pessoa com um corpo mais definido. Ela vai empurrando essa gordura pra baixo, sabe? Bota lá no pé. Mas a importância maior, porque também tem o início da série, onde aparece o Kobe, né? Que tá até hoje aí
nas participações do One Piece, puxa a aparição do Luffy, né? Isso que é muito importante, esse primeiro episódio. Uma bela de uma introdução. É uma bela de uma introdução e... Só que a Álvida não é mais muito bem aproveitada, né? Depois dessa primeira treta, acho que eu nunca mais vi ela brigar. Alguém viu? A última vez que eu a vi foi no filme do Stampede, que ela tá na tripulação do Bug. E ela aparece lá no navio. Mas ela segue, na verdade, depois acho que da Grande Guerra, na Marineford lá, ela aparece lá com o Modi, o Kabad, o Modi gordo lá, estão disputando lugar para poder assumir a capitania. Mas na verdade é uma personagem pouco aproveitada, né? Ela aparece mesmo no Stampede e, na verdade, a participação dela só é citada por conta do próprio Bug, né? E a gente já pode até tomar essa posição de falar um pouquinho do Bug. Quem que ia falar do Bug? O Bug, cara, é um personagem muito interessante, né? Ele era aprendiz do Gold Roger, junto com o Shanks. Ele não é tão forte, obviamente, quanto o Shanks, né? Porque o Shanks, ele é tipo um prodígio, né? Ele, desde criança, ele já era absurdamente forte. E o Bug tem aqueles esquemas lá de malandragem, pilantragem dele lá, né? Ele gosta de dar uns golpezinhos e tal. E ele usa muito desse status dele, né? Ao meu ver, não sei se vocês tiveram essa ideia, ele usa muito disso, até futuramente, né? O fato dele ter sido da tripulação do Gold Roger para tirar vantagem, né? Então, do tipo, olha, né? Um antigo tripulante do Gold Roger, então, tipo, não faz nem cheiro, coitado. Né? É só o que ele faz, cara. O anime inteiro ele só tira vantagem de todas essas situações. Ele é um merda. Ele é um palhaço insano e eu adoro isso, cara. Vocês já me viram reclamar de muito anime aqui. De One Piece eu garanto que isso não vai acontecer tanto. Até nos defeitos eu consigo ver perfeição em One Piece. Esse palhaço insano, ele me encanta, cara. Desde o momento que ele apareceu, o modo que se conduz a treta de um jeito totalmente louco. Eu falei, caramba, que coisa mais legal. Isso aqui é pirata. E ele só veio... E no início ele teve uma participação importante, né? Ele teve esse primeiro arco, onde ele enfrenta ali o Luffy, o Zoro e a Nami. Uma luta bacana, uma luta legal com a tripulação dele e tudo mais. E ele volta a aparecer também um pouco antes do pessoal entrar na grande linha, né? Volta, ele aparece em Logtown, lá no cadafalso onde o Gold Roger foi executado, né? E o Luffy acha o máximo, né? Ele tá ali no mesmo lugar que o Gold Roger, ele dá o sorrisão na hora de passar a navalha no pescoço dele. Cara, eu vejo o Bug como uma coisa muito próxima de uma corrupção que a gente vive aqui, entendeu? Ele é um cara que tenta tirar proveito de tudo, assim como a fama da nossa política. Acredito que a corrupção no mundo é assim. Mas o Bug, pra mim, ele tem sérios problemas emocionais de infância, cara. Ele não teve a atenção que gostaria de ter tido com quem cuidava dele. Tanto é que a fruta que ele come é por acidente, né? Ele tá lá analisando o que ele vai fazer, deixar de fazer. Eu queria vender. Ele tava... É verdade. Ele tava ali, eu lembro que ele tava observando a fruta e de repente ele toma um puta susto do Shanks e engole ela. É isso mesmo. E nisso que ele engole, ele já tem uma treta que ele já cai no mar e o Shanks salva ele, porque quem é adepto da Akuma no Mi não pode... É sensível à água, né? É excluído dos mares. Exatamente, sensível à água do mar. Eu ia falar outras coisas aqui em relação ao Bug, só que eu tô muito avançado na história, né? Então, tem umas coisinhas... Tá com medinho de dar spoiler. Mas eu acho que o Bug, ele também é importante por causa da aparição da Nami. De fato, é a primeira aparição da Nami e o Zoro juntos com o Luffy, né? Que eles acabam enfrentando o bando do Bug, que é constituído pelo Modi e pelo Kabad, que tem o Modi, que tem o leão Rich, e vale a pena a citação aí. O Bug é um personagem que constantemente na história ele vai continuar aparecendo, e todas as aparições dele pra mim são muito válidas, são muito interessantes. Quando ele volta em Impel Down, cara, é demais o que ele faz ali, é demais essa participação dele, do Mr. Tree, essa aliança bizarra entre ele, o Mr. Tree e o Luffy, tudo isso me divertiu demais. E aí depois ele foi lá pro meio da guerra e acabou ganhando fama no meio da guerra e virou um Shichibukai. Ele é um personagem demais, cara. Toda vez, eu sei que ele vai continuar aparecendo, e sei que toda vez que ele aparecer vai ser um sarro só. Você lembra o que ele fez? Ele roubou uma câmera de transmissão só pra ele.
Pra mostrar ficar que parecendo. ele era o vencedor da guerra, cara. Ao longo da guerra inteira, Cara, ele fazia uma live. Ele fazia uma live. Ele fez uma live. Ele fez uma live, ele é muito Seu Madruga, cara. Ele é isso, pra mim ele é o Seu Madruga do One Piece, entendeu? É isso, cara. Definiu bem. A fundo, pra mim é importante a participação dele quando ele cria o link explicando pro Luffy da vivência dele com o Shanks, né? Que é quando irrita o Luffy o fato do Bug ter rasgado o chapéu de palha dele, né? Com as lâminas dele. E aí ele falou, isso daí é meu tesouro, eu ganhei. Aí ele cita o Shanks e aí o Bug começa a contar a história. Fala, puxa, você conhece aquele ruivo sem vergonha? E começa a contar a história da vivência dos dois. Mas agora tá na hora da gente falar de outro, que é o nosso último do vídeo, que talvez as pessoas não se importem tanto, para quem já assistiu, assim, não tenha dado tanto valor. Mas para mim tem uma participação muito importante, eu achei muito legal, principalmente das vezes que eu revi, foram umas 5 vezes, porque eu tentei assistir One Piece umas 3 vezes de início, e eu sempre tive a passagem por esse vilão, que é o Clarador. O Clarador, que antigamente conhecido como Capitão Black ou Capitão Kuro. Digo mais, Capitão Kuro dos 1000 Planos. Dos 1000 Planos, exatamente. Essas ligações de pirata são bem legais, né? O que ele era? Nada mais do que um pirata que vinha sendo muito perseguido pela Marinha, e aí ele ficou de saco cheio, né, Adrian? Exatamente, ele falou, foda, não quero mais, cansei de um monte de marinheiro chato na minha cola. Vou dar um jeito aqui, vou bolar mais um plano perfeito pra me livrar dessa situação incômoda que eu tô sofrendo. E aí, o que ele fez, Francisco? Ele é um tremendo um safado, cara. Ele trocou de lugar com outro tripulante lá, né? Aí o parceiro dele, que ele colocou como se fosse o Capitão Kuro, e ele saiu de boa, saiu tranquilão. Foi morto pelo Morgan, mão de machado. Lá dos primeiros episódios, o pai daquele trouxão, que eu esqueci o nome. O Ryomepo. Aproveitando, né, pra ter uma passagem digna, o Morgan Mão de Machado também é um dos primeiros vilões do One Piece. A gente... É verdade. Não esqueceu dele, gente. Esquecemos do Morgan, Mão de Machado. O que é isso? É o pai do principal Mocorongo, a almofadinha do One Piece, que depois fica aliado do Kobe e tudo mais. Olha o spoiler, minha gente. Dane-se, estamos aqui para falar mesmo. E retomando o Clarador, é que foi muito rápida a passagem do Morgan, né? Retomando o Clarador, ele abre uma fase muito importante do One Piece, que é, eu diria, um link da história com o bando do Shanks, com uma semelhança no bando do Luffy, né? Porque é a entrada do grande Capitão Usopp na série. E o pai do Usopp, o Yasopp, ele faz parte do bando do Shanks, não é, Adrien? O Yasopp faz parte. A grande entrada do Usopp na história é esse arco do Clarador. Eu já disse isso em outro vídeo, eu repito, que eu acho esse vilão totalmente determinante para a formação de caráter do Usopp. Não gosto de falar Usopp. Teve toda aquela treta com a Kaia, e o Usopp teve que tirar coragem, sei lá da onde, para ter que enfrentar aquele cara que nitidamente era muito mais forte do que ele. E o Usopp é aquilo, né? Ele é cagão, mas quando chega a hora do vamos ver, ele faz o que tem que ser feito. Ele mete um porradaço na cara do Clarador, tá nem aí, parte pra treta, se fode, apanha pra caceta. É lindo. Mas vamos falar do Capitão Kuro, o Clarador. Conta pra gente, Adrian, acho que você é o cara mais indicado aqui pra falar dessa saga do grande capitão com mais de 8 mil homens na sua tripulação. Esse é um vilão treta, né? O Luffy, ele antes do Clarador, ele enfrentou o Morgan, a Álvida e o Bug, que não foram tretas tão pesadas, mas com o Clarador, finalmente ele encontrou um belo de um desafio, né? Eu acho que é a primeira grande luta do Luffy, assim, que ele realmente apanha pra caralho, bate pra caralho. Vale lembrar um ponto, só um parênteses aqui, o Francisco, o uso do hack do Luffy é uma coisa muito semelhante esse começo, porque é a primeira vez que mostra o olho dele de quanto ele fica igual quando ele usa o hack. Pra quem não chegou aquela ainda, não bolinha pequenininha. O olho dele fica Cara, esse negócio do hack é uma coisa que eu acho sensacional. E as pessoas ficam falando, mas o hack foi introduzido de forma muito lá na frente, porque o autor não sabia. Cara, mentira. Quem fala isso não entende da série, não entendeu a parada. O hack já é utilizado lá atrás quando o Shanks perde o braço.
Isso tudo que a gente está falando é uma exclusividade aqui para você que está ouvindo o nosso podcast, porque na nossa versão do YouTube não falamos a respeito de hack, a gente nem programou, é uma coisa naturalmente aconteceu, a gente foi falando, o pessoal, o Adrian e o Francisco são mais experientes em assistir a série, então desenrolando isso com a galera toda aí, mas o foco é a gente falar do Capitão Kuro. A gente citou o hack por quê? Porque ele, para obter o objetivo dele, que é tomar a riqueza e se tornar um cara muito poderoso, principalmente da Kaia, né, Adrian, que é o primeiro, que é o grande laço do Soap, né, de carinho e proteção, para ele poder se sobressair e tudo mais. E ele acaba não medindo esforços e ferrando a própria tripulação de uma maneira cruel, né? Ele tem um ataque, inclusive, que... Eu não lembro se a tradução é exatamente essa, mas na pesquisa que eu fiz tá falando que é. O ataque dele se chama Colher da Morte. É engraçado, né, One Piece? Às vezes tem uns ataques que... Quando a gente tá assistindo One Piece não incomoda, mas quando você lê depois você fala, nossa, que ataque ridículo, mas quando você tá assistindo cabe tudo, né? Nem coça. E ele tem esse ataque... ele tem esse ataque Colher da Morte que ele avança com uma velocidade tão absurda que ele não consegue nem controlar. E já foi relatado que ele matou a própria tripulação uma vez usando esse ataque. E tem um ponto marcante, eu não sei, o Francisco tá muito avançado, eu não sei se ele vai lembrar. Eu não lembro quase nada eu já ia falando do lacrador. Lacrador. Saco cheio de ficar falando de Lacrolândia, pelo amor de Deus. Tem um ponto crucial que foi censurado, né, na versão antiga, pra quem assistiu o dublado, que é a Kaia meter o revólver na cara dele, né? Foi uma coisa sensacional, né, Adrian? Isso aí marcou pra você de várias formas, né? Como espectador e como qualquer outra porcaria que pode vir a ser, né? E detalhe que já teve a versão censurada. Na versão da 4Kids, essa cena é um lixo, mas na versão original, sim. Foi o que eu falei, é o grande momento do Soap conseguir explodir a raiva dele e ele mostra superação nos momentos em que ele tá mais acovardado. Quando ele tá com, literalmente, o c... na mão, se cagando nas calças, acontecem situações... que é essa mesma que você acabou de citar, onde ele tira uma coragem, sei lá da onde, e faz o que tem que ser feito e geralmente resolve a situação para todo mundo. Se não é aquele dedinho do Soap, geralmente a situação não desenrola a favor da tripulação do Luffy. E essa é a primeira vez que isso acontece, e ao longo do anime isso vai acontecer várias e várias e várias vezes. E isso é o desfecho do nosso ponto, né? Citamos aí o Clarrador, conseguimos incluir o Morgan, né? Que é um dos caras primeiro, né? fodas da Marinha. Foi o primeiro, na verdade, o primeiro depois da Alvida, né? Que já aparece o Helmepo. Marcou porque o Soap, que é um dos caras mais engraçados, é um dos personagens mais queridos pra mim, né? Os dois personagens preferidos, na minha opinião, são o Soap e a Robin. Como eu amo a Robin, nossa senhora. Eu torço ainda, eu vejo a aparição dela cada vez mais presente, só que puxa, eu espero mais, sabe? Eu acho que esse é o intuito. Era isso, e o Soap acaba entrando para a tripulação nesse momento. Era isso para o vídeo de hoje. A próxima, a gente vai ter quem? Don Krieg? O Arlong. Puxa vida. Para mim tem que ser só esses dois, cara, porque é muita coisa para falar. Topamos, Francisco, esses dois? Ah, com certeza, já tô ansioso já. Tem Arlong muita coisa pra gente falar de Arlong, tem muita coisa que puxa lá na frente, né, com muita referência. Com o Jinbe, com certeza. O Jinbe já é citado no Arlong Park, né? Quando Justamente. tem a passagem de eles saírem do Baratier e ir pro Arlong Park, eles citam o Jinbe como um Shichibukai. Espetacular. Quem assiste a série lá na frente, acho que nem deve lembrar disso. O Jinbe, pra mim, acho que é um dos melhores personagens, João. Cara, eu amo o Jinbe, cara. Eu queria que o Jinbe existisse. Eu queria que ele existisse só pra eu poder dar um abraço nele. Falar, ele existe, ele veio pra... Não, deixa quieto. Então é isso, gente. Queria deixar aqui um abraço para todo mundo. Valeu, começamos de fato uma saga que a gente tanto queria. Das outras vezes era só brincadeirinha. Não, mentira. A gente vai fazer vários outros assuntos aí. Assim como foi o nosso vídeo do Full Metal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E a gente vai seguindo um pouco no papo aqui. Tá com pouco tempo aqui para acabar. Mas a gente pode seguir um pouquinho porque o podcast é mais completo. Quem está interessado em saber o que rolou, além desse papo aqui do vídeo, que é mais preciso e mais curto, espero eu, escuta lá o nosso podcast no Spotify, né, Adrian?
É isso aí, galera. A gente tá tentando deixar cada vez melhor para todo mundo. Não esquece de deixar o like, não esquece de ativar o sininho, porque isso ajuda a gente, né? A engajar mais, a alcançar mais pessoas e tornar a nossa comunidade cada vez maior e a gente poder trocar uma ideia com cada vez mais pessoas. É isso aí, galera. Beijo e abraço para todo mundo. Valeu. Falou. Yes. Valeu. Ah.